Então, começando a sexta carreira, agora eu não vou crescer mais, eu vou manter esse tamanho. Então, aqui, ó, vou segurar nesse sentido e vou pegar o fio da esquerda e vou colocar 3 pretas, fio da esquerda. Três, entrelaço na última. Ando pela primeira aqui, que é uma branca, com fio da direita, e vou colocar duas brancas. Duas brancas. Duas brancas. Vou andar pela próxima, que é uma branca, e vou colocar duas pretas, e vou repetir duas pretas por 3 vezes, tá? Então, vou pausar. Então, eu já coloquei aqui, ó, duas pretas 3 vezes, já andei pela próxima, e agora eu vou colocar duas brancas. Duas brancas. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas pretas 2 vezes. Duas pretas 2 vezes, então. Duas pretas 2 vezes. Agora, eu vou colocar uma branca e uma preta. Então, primeiro a branca e uma preta. Entrelaço na preta. Ando pela próxima. Agora vem os detalhes, tá, gente? E vou colocar uma preta e uma branca. E uma branca. Ando pela próxima. E vou colocar uma branca e uma verde. Então, vamos lá. Uma branca e uma verde. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas brancas 2 vezes. Duas brancas. Duas vezes, ando pela próxima. E vou colocar uma branca e uma preta. Uma branca
uma preta. Vou andar pela próxima. E agora, vou colocar duas pretas 3 vezes. Então, duas pretas 3 vezes. Então, vou pausar e vou fazer aqui, tá? Então, já coloquei aqui duas pretas 3 vezes, agora vou colocar duas brancas 2 vezes. Então, duas brancas. Ando pela próxima e repito. Duas vezes. Vou andar pela última aqui e vou colocar uma branca e uma preta. Uma branca e uma preta. Vou andar pela da lateral e vou colocar duas pretas. Vou andar pela primeira do outro lado e vou repetir igual o outro lado, tá? Vou repetir igual o outro lado. Do mesmo jeito que eu fiz, só que chegando aqui no final, a gente vai andar por duas, por uma branca e uma preta, e eu vou colocar apenas uma branca. Ó, ando pela branca e por essa preta aqui, puxa bem para encaixar. Parece que... Peraí, deu uma... Passou a linha por onde não podia. Tenha cuidado, ó. Aqui, uma branca e uma preta. Vou colocar apenas uma branca e vou entrelaçar nela mesmo e fechar essa carreira. Ó, tá vendo? Fechou aqui desse lado. Ficou assim. Então, começando a 7ª carreira, eu vou começar com o fio da direita. Vou colocar duas pretas e uma branca. Duas pretas e uma branca, assim. Vou segurar a última e vou entrelaçar nela. Eu troquei minha linha porque tava muito curtinha. Duas pretas e uma branca, entrelaço na branca e puxo. Vou andar com o fio da esquerda por uma branca. E vou colocar duas brancas 2 vezes. Então, duas brancas 2 vezes. Oi, deu uma invertida no fio. Coloquei uma e vou repetir mais uma vez. Duas brancas.
Ando pela próxima, que é uma preta, e vou colocar uma branca e uma preta. Uma branca e uma preta. Ando pela próxima e vou colocar duas pretas. Duas pretas. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas brancas. Então, duas brancas. Opa, escapou. Vou andar pela próxima e vou colocar duas verdes 3 vezes. Então, vou pausar e vou colocar as duas verdes por 3 vezes, tá? Ando aqui e vou colocar duas verdes. Então, coloquei duas verdes por 3 vezes, agora eu vou colocar duas pretas. Vou andar pela próxima e vou colocar duas brancas. Duas brancas. Vou andar pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca. Primeiro a preta. Opa. Uma preta, uma branca. Ando pela próxima, coloco uma branca e uma preta. E uma preta. Ando pela próxima, peraí, deixa eu ver. E vou colocar duas pretas.
Duas pretas. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma preta e uma branca. Uma preta, uma branca. Vou andar pela próxima e vou colocar uma branca e uma preta. Uma branca, uma preta. Vou andar pela próxima, vou colocar duas pretas duas vezes. Duas pretas três vezes, tá, gente? Aqui é só preta, até no final. Já coloquei uma, vou colocar mais duas. Vou andar pela da lateral e vou colocar duas pretas. Vou andar pela primeira do outro lado e vou colocar uma preta e uma branca. E uma branca. E agora, vou repetir exatamente como eu fiz do outro lado. Chegar no final, eu faço normalmente e ando por duas, coloco uma preta. Então, eu terminei a sétima carreira. No final aqui, eu andei por duas, coloquei uma e fechou aqui na lateral. E agora, a gente vai começar a oitava carreira. Então, com o fio da esquerda, vou colocar três pretas. Três pretas. Ando pela primeira aqui desse lado, né? E vou colocar duas pretas duas vezes. Então, ando, tá
tô marcando pra mim não perder. Ando, peraí. E vou colocar duas pretas. E repito esse passo, duas pretas. Sempre andando uma, quando não anda eu aviso. Duas pretas. Ando pela próxima e agora vou colocar duas brancas também duas vezes. Então, duas brancas. Mais uma vez. Ando pela próxima e agora eu vou colocar, deixa eu ver aqui para mim não me perder. Duas pretas. Então, duas pretas. Duas pretas. Sempre entrelaçando na última, né, gente? Ando pela próxima. E vou colocar duas brancas. Duas brancas. Ando pela próxima. E vou colocar duas pretas. Tem que marcar, porque senão me perco, viu, gente? Então, duas pretas. Vou andar pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca. Uma preta e uma branca. Essa não. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas brancas. Duas brancas. Ando pela próxima e vou colocar uma branca e uma preta. Uma branca e uma preta.
Vou andar pela próxima, que é uma verde. E vou colocar uma preta e uma verde. Só um minutinho, deixa eu marcar aqui. Uma preta e uma verde. Então, uma preta e uma verde. Entrelaço na verde. Vou andar pela próxima e vou colocar duas verdes. Duas verdes. Duas verdes. Vou andar pela próxima e vou colocar uma verde e uma branca. Então, ando. Uma verde e uma branca. Ando pela próxima e coloco duas brancas. Duas brancas. Duas brancas, andei pela próxima, vou colocar uma preta e uma branca. Uma preta e uma branca. Vou andar pela próxima e vou colocar duas brancas duas vezes. Então, uma, duas brancas, olha. Duas brancas duas vezes, agora ando pela próxima e vou colocar duas pretas duas vezes. Então, bora fazer. Cheguei aqui no final, vou andar pela da lateral e vou colocar duas pretas, né? Porque toda a lateral é toda preta. Então,
e virou o lado, e agora vou repetir tudo igual eu fiz do outro lado, tá bom? Bora lá. Anda pela primeira. Fiz tudo igual, só que aqui no final, chegando aqui, ó, eu ando por duas e vou colocar uma preta. Pra fechar a carreira, né? Ando por duas, coloco uma. E entrelaço nela mesmo. E aí, terminou aqui, desse lado, do lado direito, a 8ª carreira. Aqui eu vou começar a 9ª carreira e eu vou começar com o fio da direita. No fio da direita, eu vou colocar 3 pretas. Três pretas. Vou andar com o fio da esquerda e vou colocar 2 pretas. Então, ando com o fio da esquerda. Duas pretas. Ando pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca. Ando pela próxima. E vou colocar 2 brancas. Duas brancas. Ando pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca. Uma preta e uma branca. Ando pela próxima. E vou colocar 2 brancas. Então, 2 brancas. Vou andar pela próxima e vou colocar 2 verdes. Duas verdes. Ando pela próxima, vou colocar 2 pretas. Ando pela próxima e vou colocar 2 brancas. Duas brancas.
pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca. Então, primeiro a preta e uma branca. Vou andar pela próxima e vou colocar duas brancas. Ando pela próxima e coloco duas pretas. Ando pela próxima e coloco duas brancas. Ando pela próxima e coloco duas pretas. Ando pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca. Ando pela próxima e vou colocar duas brancas duas vezes. Ando pela próxima. Repito duas brancas, né? Ando pela próxima e vou colocar uma branca e uma preta. Opa, uma branca e uma preta. Ando pela última aqui e vou colocar duas pretas. Duas pretas. Vou andar pela da lateral para me virar e vou colocar duas pretas. Ando pela primeira do outro lado e vou colocar duas
pretas. E agora eu sigo fazendo exatamente, né, igual eu fiz do outro lado. Ando por uma e vou. Nós vamos começar aqui a 10ª carreira e eu vou diminuir um pouquinho aqui. Então, eu vou andar com cada fio por uma. Eu ando com cada fio por uma. E vou colocar uma preta e vou entrelaçar nela. Ó. Eu vou colocar aqui, entrelaço nela e vai ficar assim. Desse jeito. Fio da minha esquerda, eu vou colocar 3 pretas. 3 pretas. Vou entrelaçar na última. E o fio da minha direita vai andar por essa primeira branca aqui. Ó. Andei pela primeira branca. Então, agora eu vou colocar 2 brancas. Lembrando que essa carreira eu coloco no fio da esquerda. 2 brancas, entrelaço na última. Ando pela próxima. E repito 2 brancas. Duas brancas. Ando pela próxima e vou colocar 2 pretas. Duas pretas. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma preta e uma branca. Uma preta e uma branca. Ando pela próxima e vou colocar uma branca e uma preta. Uma branca e uma preta. Vou andar pela próxima, vou colocar uma preta e uma branca. Uma preta, uma branca. Vou andar pela próxima. E vou colocar 2 brancas. Vou andar pela próxima. E vou colocar 2 pretas.
Vou andar pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca. Vou andar pela próxima e vou colocar duas brancas. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma preta, uma branca e uma preta. Primeiro a branca e uma preta. Ando pela próxima, vou colocar uma preta e uma branca. Ando pela próxima e vou colocar duas brancas. Duas brancas. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma preta e uma branca. Vou andar pela próxima, eu vou colocar duas pretas e vou repetir 3 vezes, tá? 3 vezes duas pretas. Na última vez, não anda. Chegou aqui, ó, coloquei 3 vezes. Aqui eu teria que colocar branco, mas eu estou diminuindo. Então, como eu estou diminuindo, eu vou unir as duas pontas. Vou colocar uma preta de cada lado. Uma preta de cada lado, solto, pego uma terceira preta, entrelaço nela e puxo. Vou virar o lado, ó, vou virar. E eu vou andar pela segunda pedra do outro lado. A primeira é uma preta, a segunda é uma branca. Vou andar por ela. Aí, puxar aqui, encaixou, e eu vou seguir igual do outro lado. Então, aqui eu vou colocar duas brancas. Andei pela primeira, coloco duas brancas.
Eu vim aqui normalmente, igual eu fiz do outro lado, só que chegou aqui no final, no final eu coloco duas pretas duas vezes no lugar de três, né? E eu ando por duas aqui e vou colocar apenas uma preta e vou fechar nela. Então, coloco uma preta, entrelaço nela e fecho assim essa 10ª carreira. Fechou aqui, né? Na lateral, tá vendo?